Washington tinha umas 4 perguntas, assim, que eu queria fazer, que eu ensaiei antes, né? Pra dar um contexto, assim, né, da vida dele e tal. Mas as melhores foram depois das 4, assim. A quinta foi, eu falei, pô, Washington, no último ano aí, o que tu viu que te deixou feliz e emocionado? Pá. E aí ele falou, cara, uma boa pergunta. Ele falou, há umas semanas atrás eu fui numa livraria aqui em Londres para comprar um livro e vi lá que tinha um livro que era as 100 propagandas mais icônicas da história da humanidade. Aí comecei a folhear e vi que 4 eram minhas. E aí ele falou, isso me deixou feliz e emocionado. Eu comprei o livro. Não, e aí tu vê, né, cara, tu pega um cara do tamanho do Washington Oliveto, que é um cara que dispensa apresentações, e assim como ele dispensa para nós, ele sabe que para ele também dispensa, né, cara? Ele sabe foi o maior que ele de tem. todos, né? Eu acho que o Nizam foi o melhor de todos e o Washington o maior de todos. Cara, o Nizam fala o seguinte, né? Que na opinião dele o maior publicitário é o Marcelo Serpa, né? Sim. Porque o Washington Oliveto não conta, né? Não conta. Puta, eu acho. Tipo o Pelé. Ele não conta e tal. Eu até brinco. E o Nizam foi funcionário do Oliveto, né? E o Nizam é gênio. É impressionante, né, cara? E tu sabe que eu brinco, essa relação do Serpa com o Nizam é muito engraçado, né? Porque, cara, eu acho que o Nizam é maior que o Serpa. Sim. Só que o Nizam, eu vi num podcast ele falar o seguinte, ele falou, cara, o Serpa é muito melhor que eu porque ele foi melhor amigo que eu. Ele foi melhor pai que eu. Sabe, ele foi por um outro caminho. Ele disse, cara, e eu tive que reaprender a ser amigo. Eu tive que reaprender a ser... Puta, eu acho isso de novo. Por causa disso, eu acho que ele é maior de novo. Sim. Porque, cara, é o cara fazer uma autocrítica assim. Mas o ano passado eu fui em Cannes e o Oliveto foi o homenageado de Cannes. Né, aí tu vê o tamanho do cara, assim, né? Por ele ser brasileiro, né? Exato. E estava aqui entre nós, né? Não tá mais. A gente acha que ele é muito grande, mas, cara, tu vai lá e tu vê o principal festival de publicidade do planeta Terra. Tá um negócio gigante, uma foto dele. Tu vê o tamanho que esse cara tem pro mundo, né? Pro mundo, não é só pra nossa publicidade, é pro mundo. Rafa, agora assim, aproveitando... Já estamos fazendo outro podcast. Aproveitando teu gancho, eu vou começar te fazendo uma pergunta que... Tá gravando já? Já tá gravando. Desde que sempre, a gente sentou aí. Já vou aproveitar para te fazer a pergunta que tu fez para ele, então. O que te deixou feliz e emocionado? Cara, tu sabe que o Share foi criado para... Eu vim de uma família muito humilde e quando eu comecei a ter acesso à educação de qualidade, a minha vida mudou totalmente. Tanto que estou aqui, né, dando uma entrevista para vocês. E eu criei o Share com essa finalidade, de dar acesso à educação para as pessoas, né? De uma forma acessível, mas com qualidade. Porque no Brasil, só 60% das pessoas concluem o ensino médio. E quem conclui, só de 10 a 15 faz alguma coisa depois do ensino médio, que é um curso técnico ou uma faculdade. Então, o Share ele nasceu para resolver esse problema, para tentar dar acesso para os outros 90% que não estudam depois que concluem o ensino médio, né? E aí a gente, enfim, tem várias iniciativas e uma das principais é a nossa plataforma, que é o Clube Share. E ela é uma plataforma por assinatura. E a gente recebeu uma mensagem, a gente tem mais de 10 mil alunos na plataforma hoje, né, que estudam, a gente nem sabe quem são as pessoas, né, porque a pessoa entra lá, assina e começa a usar, mas eu recebi uma mensagem no Instagram de uma menina, que tem 19 anos, se eu não me engano, que mora no interior de Manaus, que a avó dela paga a assinatura da plataforma para ela poder estudar, e ela mandou mensagem agradecendo por a gente ter criado essa empresa. Cara, no final ela falou, muito obrigado por vocês terem criado essa empresa, porque foi por causa disso que eu consegui estudar. Ela falou, eu não tinha muita perspectiva de estudar marketing, publicidade, porque onde eu moro não tem faculdade de publicidade, os lugares que tem são longe, eu nunca ia conseguir pagar passagem e outras coisas, né, porque eu moro com a minha avó, não tenho os pais e tal, e eu já sou assinante há 4 meses, estudei vários cursos lá com professores que eu nem imaginei que eu ia ter acesso um dia. E por causa disso, eu trabalho hoje numa agência no centro de Manaus e ajudo a sustentar minha avó e tal. Cara, é demais. E aí, cara... O trabalho passa a fazer sentido, né? Isso é o símbolo do porquê a gente faz o que a gente faz, assim, né? E eu peguei esse exemplo, a minha equipe sabe bem, porque eu conto ele
bastante, né? Esse é o bom exemplo para os dias difíceis, né? Sim, exatamente. Porque empreender é difícil, né, cara? É uma montanha-russa. Muito. E quando a montanha-russa está embaixo, a gente tem que lembrar por que a gente está fazendo aquilo. E né? aí vem essas histórias. Para além do dinheiro, assim, né? Que é obviamente importante, a gente quer e precisa, mas tu saber que tu impactou uma pessoa dessa que tu nem sabe quem é, depois, claro, a gente entrou em contato com ela para entender melhor e tal. Então, isso sempre é uma coisa que me deixa feliz, assim. No Salão da Harpe que teve agora, no final do ano passado, eu tava lá também, veio uma menina, cara, parou na minha frente, assim, e falou, posso te dar um abraço? E eu nem sabia quem ela era. E aí eu, claro, daí ela me deu um abraço, cara, ela quase chorou me abraçando, daí ela disse, por causa da mesma história, por causa do share da plataforma, eu consegui estudar, porque os cursos que eu queria fazer nas faculdades mais renomadas que tem eram muito caros. Os cursos online também, que eu queria fazer, era caro, mas vocês conseguiram criar uma coisa que é acessível e tem qualidade. E ela trabalha na Matriz, se não me engano, na Scala, alguma dessas... Uma agência de referência, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Isso, uma agência que é referência aqui do nosso estado. E, cara, também emocionadíssimo, assim, falou, nossa, eu queria muito te conhecer para te agradecer, porque por causa disso eu já fui em eventos de vocês, que também é acessível, o ingresso... Cara, eu fiz o curso da Share. Então, acho que isso sempre me emociona, assim, porque isso mostra que é sobre isso, assim, né, que a gente está fazendo. A gente sempre fala, né, que o dinheiro é consequência, né? Exatamente, a gente estava falando disso agora, cara. E é difícil muitas vezes a pessoa que está empreendendo tangibilizar isso dependendo do estágio que ela está como empreendedor, né? Sim. De achar que o dinheiro é consequência, né? Sim. E eu demorei para entender isso também. O Cher já tem 13 anos, né? Sou um empreendedor há 13 anos. E eu acho que no início muita gente empreende por causa do dinheiro, né? Porque vê ali uma solução financeira, mas quando tu entende que o que tu faz precisa ser verdadeiro para as pessoas e aí elas se conectam com aquilo e compram, indicam e acontece tudo aquilo que a gente busca o tempo todo, ali para mim é um ponto de virada, assim, de mim como empreendedor e do Share como empresa, assim, né? Então hoje a gente é uma empresa que reside em Porto Alegre, mas faz projetos no Brasil inteiro, né? Cara, mas me conta um pouquinho antes, assim... Antes só de tu fazer a pergunta, só para não perder esse gancho, uma vez eu assisti que tem a ver com essa história que tu estava falando, eu assisti um youtuber que é um cara bem conhecido e ele produz conteúdo para quem faz concurso público, tá? E aí ele contando que uma vez ele estava numa palestra, né? E um cara levantou, quando acabou a palestra, o cara levantou e disse, eu vim aqui para te assistir, vim aqui para a TV. Ele, muito obrigado e tal, aquela função e tal. Ele disse, eu queria te contar que eu fiz um concurso público, passei, e eu passei... Um dos motivos foram as tuas aulas. Tá? Todo sábado de manhã eu saía da aldeia onde eu morava, ia até uma cidade próxima que tinha, para entrar numa lan house, para assistir a tua aula, e não sei o que e tal. O cara agradeceu. E ele disse que saiu dali, ele disse que não contou pro cara, mas saiu dali pensando o seguinte... Ele disse que várias vezes durante a vida dele, ele pensava, por que eu tenho que sempre postar no sábado de manhã? Pô, o YouTube inventou isso, que tem que ter frequência, podia postar a hora que a aula estivesse pronta, não sei o que e tal. E ali ele entendeu, ele disse, cara, eu tenho um compromisso, fora a minha questão, eu tenho um compromisso com as pessoas que estão lá esperando aquilo lá, né? Então, quando o teu trabalho ele passa a ter um propósito muito maior, né? Sim, e o impacto na vida. Assim, muito legal. Acho que esse teu testemunho é muito bacana. Tu sabe que a gente, o brasileiro, de uma forma quase que maciça, ele empreende por necessidade, né, cara? Sim. Primeiro. E aí, depois, no meio do caminho, a gente vai descobrindo, né, cara? Sim. A importância daquilo que a gente faz, o quanto aquilo pode impactar a vida das pessoas. Sim. E aí, dependendo da formação interna de cada um, até de caráter e tal, ou de criação, a gente vai se dando conta, né, dessa importância. E me chamou a atenção quando tu falou no começo, Rafa, da tua vida, né, cara? Tu falou, pô, vem de uma família humilde. Eu queria que tu contasse um pouquinho, cara, disso, quer dizer... como é que foi essa tua infância, tua juventude e tal, e quando é que tu teve essa oportunidade de furar essa bolha, porque infelizmente, não felizmente, mas infelizmente,
casos como o teu não são regra, né, Sim. cara? Não, eu até falo que a minha infância foi como a maioria dos brasileiros. Sim. Né? Que é uma coisa difícil, correndo atrás, né? Meus pais, infelizmente, não tiveram muito estudo, então minha mãe me criou basicamente fazendo faxina na casa das pessoas. Igual a minha. Então, E quando ela me levava em algumas dessas faxinas, porque não tinha com quem me deixar, né? A gente morava na Coab, em Gravataí, que é um lugar também que hoje está mais desenvolvido, mas na época era perigoso, enfim, né? Tudo que tem numa região periférica, assim, poucos recursos, pouco tudo, né? E perspectiva baixa, né? De qualquer coisa, assim, né? Então, uma das faxinas que ela me levava, a professora era a patroa dela era professora de português. E aí eu ficava num cantinho lá lendo o dicionário, que ela tinha vários dicionários na estante lá, minha mãe ficava limpando a casa e eu ficava lendo os dicionários esperando ela fazer faxina. E isso me ajudou. Hoje eu sei várias palavras que eu falo em palestra, em aula, que não é usual. Assim, sim, mas que eu aprendi na época que eu estava lendo o dicionário lá enquanto minha mãe fazia faxina, né? E uma coisa que meus pais sempre, e aí é mérito total deles, assim, eles instalaram isso na minha cabeça, que a educação era o caminho para eu virar. A chave da virada. Cara, meu pai me incomodava com isso. Ele falava, não, tu não faz nada, só estuda e tal. Tem que tirar nota boa, tem que estudar e tal. Vocês sabem isso, né? Vocês devem ter ouvido isso também. E então, assim, em primeiro lugar, tudo que eu tenho e conquistei hoje é graças a eles por terem me treinado, né, para valorizar a educação. E aí, quando eu tinha ali 13, 14 anos, cara, eu comecei a estagiar pelo CIE, né? Esses dias o ano passado eu fiz uma reunião com o presidente do CIE. Bah, e eu que contei legal. para ele que isso é muito legal, que né? meu primeiro emprego foi pelo CIE, na época que a gente pegava cartinha e ia lá, né, nas empresas e tal, de office boy, que era uma profissão que muitos jovens de 15 anos da época exerciam. Hoje não existe praticamente, porque, né, dá para fazer tudo online. Mas foi ali que eu conheci o centro de Porto Alegre também, porque eu caminhava por tudo lá fazendo entrega. E eu gosto de fazer esse paralelo, porque muitas vezes as pessoas não valorizam a sua trajetória, né, cara? E às vezes tu tá usando coisas no teu dia a dia da época que tu tinha 14, 15 anos, que era uma época difícil, mas aquilo te ensinou coisas, né? E a época de office boy me ensinou a ser rápido, ágil e conhecer Porto Alegre, né? Então, às vezes, até as pessoas me ligam, os amigos mais próximos, assim, a rua tal, tu sabe onde é que... Eu sei de cabeça, cara, porque eu trabalhei 3 anos no centro, caminhei por tudo lá, né? E fazia entregas, enfim. E teve uma outra história legal também, agora eu lembrei. Eu ia muito no Banrisul ali da Caldas Júnior, da Praça da Alfândega. Era o principal banco que eu ia fazer pagamentos, né? E há 2 anos atrás o Cher fez um projeto com o Banrisul e eu fiz uma reunião com o presidente do Banrisul. E eu contei que é o mesmo prédio, né? O escritório dele, só que é do outro lado. E aí acabou a reunião ali, eu falei, presidente, deixa eu te contar uma coisa. Há uns 25 anos atrás, eu vinha nesse prédio. Ele é mesmo, que legal e tal. Eu era office boy, eu vinha do outro lado do prédio, ia fazer pagamentos das contas e tal. Eu ganhava R$120 por mês. Eu disse pra ele, eu contando pra ele, né? Sim. E 85 desses 120 eu pagava meu curso de informática. Na verdade, não era eu que pagava, eu dava o dinheiro pra minha mãe, né? E aí ela que ia lá e pagava. Eu falei pra ele, então eu tenho uma relação de muito tempo com o Banrisul. E ver que a vida, né, foi mudando e hoje eu tô aqui fazendo uma reunião com o senhor. Ele, cara, ganhei meu dia, fora. Como assim? Pô, que legal, parabéns, não sei o que e tal. E eu gosto de contar essas coisas, assim, porque muitas vezes quando a gente fala sobre isso, as pessoas atribuem aquela coisa de jornada do herói, né? O cara tem grandes habilidades. Cara, é uma vida difícil, cara. Assim, é só perrengue, só perrengue. E é um exemplo da possibilidade que as pessoas têm hoje de mudar a sua vida lá na frente, né? Total, é uma cara. E assim, que tu quando eu dava hoje, o dinheiro pra minha mãe, seguindo na timeline, assim, ela ia lá na escola pagar e ela enchia o saco dos caras, você tem que contratar meu filho. Meu filho é dedicado, meu filho, pô, ele estuda, ele chega mais cedo, ele, né? Eu estudava de manhã na escola, né, no 2º grau, a escola dava almoço para quem trabalhava à tarde, então eu almoçava na escola, né, a escola Rodrigues Alves, lá em Cachoeirinha, e aí eu ia pro meu trabalho de office boy, e aí pegava um ônibus na Anchieta ali, e ia pro curso à noite. E aí chegava em casa meia-noite, uma hora eu morava em Morungava,
né? Então, Morar em Morungava. depois da qual eu fui morar em Morungava, então longe pra caramba. Sim. Assim. Cara, eu fiz isso por 2 anos, todos os dias, né? E aí, lá pelo 4º, 5º mês, de tanto minha mãe incomodar Os caras contrataram. eu disse, tá, vou contratar esse guri. Tua mãe ganhou os caras cansados. E, cara, tu vê assim, né? Quando eu falo, claro, hoje, cara, eu já cansei coisas que eu nunca imaginava na minha vida, né? Mas começou ali com a minha mãe, cara, incomodando uma pessoa que não teve estudo, mas que tinha visão, né? De tipo, pô, esse aqui é o caminho que vai dar certo e tal. E aí eles me contrataram para ser monitor. Eu ficava na sala junto com os professores, auxiliando os alunos. Um tempo depois eu virei professor dessa escola, depois eu virei coordenador dos professores dessa escola e depois eu virei coordenador de todos os coordenadores da rede inteira da escola Data Control, vocês devem lembrar. Sim, claro. Eu trabalhei lá. Então, que foi a grande marca em termos curso de informática, né? E aí, então, cara, eu cheguei no topo mais alto dessa escola, mas comecei como um monitor, graças à minha mãe, que me incomodou lá na... Tu sabe, cara, que eu tenho uma história muito parecida, assim, nesse caso contigo. Assim, o meu pai tinha o 3º ano só, né? E, infelizmente, cara, era uma realidade. Se hoje é difícil, né, cara? Imagina. Na época dos teus pais, dos meus, era muito mais difícil. Eu conto no meu primeiro livro, cara, que meu pai saiu de Rolante com 8 anos e veio para São Leopoldo para trabalhar no cemitério municipal vendendo flor, cara. Olha aí. Com 8 anos de idade. E meu pai vendia copo de leite, né? E aí ele depois me contou mais tarde que ele vendia copo de leite por quê? Porque ele vendia, os caras colocavam no túmulo, ele murchava, ele ia lá, buscava, cortava a ponta embaixo, colocava na água de novo, copo de leite. Então ele vendia o mesmo copo de leite 4, 5 vezes. Sim. Então, cara, isso é empreendedorismo na veia. Na veia, né, cara? E o meu pai tinha brick de móveis. Então, cara, eu aprendi todo o lado comercial e de negociação vendo meu pai vender móveis usados e comprar todos os dias, assim. Então, né? Teu pai era o famoso briqueiro. Era o briqueiro. Então, assim, cara, aquilo ali é empreendedorismo, vendas no dia a dia, assim, né? Então, peguei toda essa coisa de correr atrás da minha mãe, né? Sim. A minha mãe é a pessoa que tu fala pra ela, tal coisa é difícil. Ela sempre dá um jeito e resolve, né? Então, eu aprendi isso com ela. E meu pai, essa parte de negociação, de vendas e tal, que eu uso hoje como empreendedor, né? Sim. A gente precisa vender o tempo inteiro. E aí, depois dessa escola, eu fui trabalhar em outras escolas. Depois eu fui trabalhar com marketing digital há 20 anos atrás, quando eu estava começando ali. E aí eu trabalhei... Eu sempre quis trabalhar com isso, assim, né? Então, a educação sempre esteve presente na minha vida, a vida inteira, e segue sendo, né? Nessa época eu dava aula à noite no Senac. E durante o dia eu trabalhava no e-commerce da Paquetá Esportes, que foi um dos primeiros e-commerces do Brasil, né? Trabalhava com e-mail marketing. Depois eu fui trabalhar nas lojas Labs, também na área de CRM. E aí foram 2 experiências muito importantes para minha formação como empreendedor, que é trabalhar no varejo. Claro. Né? Trabalhar no varejo é porrada todo dia, né? E ainda mais em grandes grupos, né? Grandes que daí grupos. Tu começa a entender processos, tu começa a entender metas, né? E tudo bem, o varejo, né? Tem essa coisa de meta por hora, né? Isso. Que é uma loucura, assim, né? Tu imaginar. Mas pelo volume que se vende também, tu entende, né? E depois eu queria trabalhar em agência. Então eu sempre tive uma coisa assim de, cara, aqui já cheguei onde eu podia chegar pro próximo desafio, né? E aí eu queria trabalhar em agência, fui trabalhar na Cadastro. Que hoje é uma das maiores agências do mundo, né? Não só do Brasil, mas na época que eu fui trabalhar na Cadastro tinha 20 pessoas, né? E trabalhava com os sócios ali e tudo, e aí aprendi muito sobre performance de mídia digital, e nessa época eu criei o Share. Eu e a Juliana, que é minha sócia, hoje a Cíntia também é nossa sócia, que era funcionária e virou sócia também. Mas por que eu criei o Share, né? Muito por essa questão de... Que ano foi que tu criou? 2013. 2013. E essa história também é boa, e como muita gente que vai nos assistir aí provavelmente são empreendedores, que é quando tu acredita muito numa coisa, mesmo que as pessoas não acreditem tanto, né? E aí eu ia muito para São Paulo para ir para eventos, assim, né? Pela Cadastra. E meus amigos, meus colegas não conseguiam ir porque era caro ir para São Paulo, né? Pra gente é caro, né? E cara, não é possível que a gente não consiga fazer um evento legal aqui em Porto Alegre, né? Vamos trazer os caras para cá, então, né? Já que as pessoas não conseguem viajar. E aí eu montei a ideia de um projeto e eu pensei, putz, eu sou zero conhecido, né, cara? Ninguém me conhece, mas eu preciso
fazer o evento num lugar que as pessoas conheçam, para ter um pouquinho de credibilidade. Bom, que lugar seria? Pô, a SPM, né, cara? Que é a Faculdade de Comunicação e Marketing. Cheguei lá na recepção da SPM e eu não conhecia nenhuma pessoa da SPM. Cheguei na recepção, que aí é a força... Sim. E aí eu tô provando isso porque tô aqui porque isso aconteceu lá, né? Cheguei na recepção e falei, eu queria falar com o diretor da escola. E aí, cara, umas loucuras que tu não explica, assim, né? Mas isso é empreender pra mim, né? Que é tu acreditar muito naquilo dela. Tá, mas o senhor marcou horário? Eu falei, não marquei, mas se não puder me receber, num outro dia eu volto. Sim. Meu objetivo era conseguir um dia uma reunião. Sim. E ele me recebeu, cara, o professor Genaro, que hoje não tá mais na SPM, mas se tornou um grande amigo. Cara, filho do meu Genaro, professor Gali. E aí, cara, ele me recebeu. Fui lá na sala dele. Não, e isso é muito legal, né, da gente ver a importância que tem um pequeno gesto num cara, né? Porque o cara podia ter dito ali, cara, não tem como te receber e talvez a tua história não tivesse chegado onde ela chegou, né? Exatamente. O pequeno gesto dele mudou. Generosidade. Mudou. Eu falo que a minha vida tem vários touch points, né? E esse foi um. E aí, cara, sentei na frente dele, como tô na frente de vocês, assim... E liguei a quinta e fui, né? Cara, fazer um evento, que é o que a gente chama de brilho no olho, né? Que é quando tu fala de uma coisa que tu acredita muito. Eu até fiz um painel uma vez com um psicólogo e ele falou, cara, sabe o que é o brilho no olho? É o pré-choro. Tu tá num estado emocional, quase chorando. Sim. Isso é o brilho no olho, porque aí o olho fica mais brilhoso, assim, né? Eu não sabia disso, mas faz todo sentido, né? Todo. E aí eu, cara, falando, e ele não falava uma palavra. Eu pensei, cara, ou ele vai dizer, sai daqui, ou ele tá curtindo, né? E aí ele falou, cara, mas quando tu quer fazer esse evento? Dia 7 de dezembro de 2013, né? E aí ele, cara, mas 7 de dezembro? Aí vem aquilo que eu falo, às vezes, quando eu dou palestra de empreendedorismo. As pessoas, nem todo mundo acha que empreender é uma coisa boa, né? Principalmente algumas pessoas que vieram de uma geração ou de uma visão de buscar o seguro, né? De ter uma coisa certa no final do mês, uma carreira e tudo mais. Aqui não tô falando que é certo ou errado, é só uma outra visão, né? E, cara, meus pais, não, como assim? Tá louco? Tu vai fazer evento? Não, tu tem uma carreira na Lebes e tal, não sei o quê. E aí o professor Genaro também falou, cara, mas já 7 de dezembro vai estar calor, as pessoas vão pra praia. O evento sábado, 5º dia útil, as pessoas vão ter recebido. E ninguém queria ir num evento sábado, cara. E ninguém faz evento sábado, as pessoas fazem evento durante a semana. Eu falei, cara, confia. Vai dar tudo certo. Ele disse, mas o que tu precisa? Eu disse, cara, eu preciso do auditório, porque eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel, e eu preciso que tu deixe eu divulgar para os alunos. Eu entro nas salas e divulgo, e o que mais tu puder fazer, porque tudo que eu tenho é essa reunião. Eu falei para ele. Daí ele, cara, que maluquice essa ideia. Ele, mas eu gosto de gente maluca, né? Eu acho que são essas pessoas que vão melhorar o mundo. Deixa eu olhar aqui a agenda do auditório. Cara, ele abriu na hora, na minha frente, assim. Tá liberado, dia 7 vou reservar aqui. Como é que é teu nome mesmo? Muito bom, Rafael Martins. Ele disse, Rafael Martins aqui. Daí ele, peraí. Daí chamou a secretária e falou, esse rapaz aqui, o Rafael Martins, eu acabei de conhecer ele, mas parece que tá com umas ideias boas. Ele vai divulgar na sala para os alunos um evento que a gente vai fazer junto com ele. E aí tu organiza com ele aí e tal, e a gente vai pagar o coffee break também, porque eu tô com uma verba aqui sobrando. Que legal, né? Cara! E aí eu... Tá, obrigado, tal, não sei o que, saí de lá. Cara, eu lembro que eu liguei pra Ju, né, que era minha sócia, né, ainda é. E aí ela conseguiu a reunião, daí eu disse, não, já consegui tudo. Ele já reservou o auditório, ele vai pagar o coffee e a gente pode divulgar na sala pros alunos. E como assim? Daí eu disse, pois é isso aí, é isso que vai acontecer. E aí, cara, eu já... me inflei, né? Meu Deus, e agora? E aí, agora eu preciso de alguém que me ajude a divulgar o evento, porque eu não tenho mail, não tenho dinheiro de mídia, não tenho nada, né, cara? E aí, quem é o maior é a RBS. E aí eu fiz a mesma coisa, cara. Fui lá na RBS, na recepção, queria falar com a pessoa de marketing, aí me recebeu lá um assistente, eu contei pra ele o que eu queria fazer, só que eu já tinha SPM, né? Falei, o evento vai acontecer na SPM, eu já não tava no zero, já tava respirando já. E ele, cara, eu vou mostrar pra minha chefe aqui, não sei o que ela vai dizer, mas pega meu e-mail aqui. Cara, deu uma semana, eles vão participar. Vamos fazer uma reunião. Aí fui lá, eles, o que tu precisa? Daí eu disse, vocês me dizem se dá ou não dá, mas assim, o ideal seria botar um anúncio nas 0 horas de domingo. Lembra que as 0 horas de domingo era super comprada por causa dos empregos, né? Classificados. Classificados. E se vocês puderem ir lá palestrar também, acho que vai ser super legal. E ela, tá bom, vou te dar um rodapé aí num domingo para divulgar e a gente vai lá palestrar.
Cara, eu tinha RBS e SPM em uma semana. Tava grandão. E aí eu fui com meus amigos que tinham pequenas agências e falei, eu vou fazer um evento nacional aqui em Porto Alegre. Na maior faculdade de publicidade e marketing do Brasil, com o maior grupo de comunicação que é a RBS e Rede Globo. Tu gostaria de participar do evento? Daí, cara, aí mudou, né? Claro. E foi muito, muito legal isso, porque isso me treinou para sempre trabalhar nessa lógica de ir no maior primeiro. Sim. A gente tem uma lógica de ir no menor primeiro, porque é mais fácil. Uhum. Só que o maior, claro, a chance de tu conseguir é muito baixa. Mas tu vai aprender coisas com ele que tu, no menor, tu dificilmente vai aprender. Sim, né? sim. Sempre se tu for no menor, muitas vezes tu até vai conseguir o apoio, mas ele não vai te dar o resultado que tu precisa, né? E o nível de exigência é baixo. Claro. Sim. A diligência, como eu falo, é baixa, né? O cara vai fazer uma análise rasa ali, tá bom. O cara lá, grandão, ele vai dizer, cara, isso aqui, daí é tudo que eu tenho que me preparar para ser melhor. Claro. Né? E aí, cara, deu tudo certo, assim, os dois toparam. Aí um pagou a passagem de um, outro pagou até o outro, não sei o que, fizemos o evento. A gente divulgou o evento 10 dias, ele lotou em 6 dias, não tinha mais ingresso para vender. Sobrou R$300 que a gente usou para beber com os palestrantes. E, cara, foi demais, assim. E aí o professor Genaro falou, cara, a gente tem que fazer mais esse evento aí. Os alunos adoraram, comunicação e tal. E aí, em março de 2014, a gente fez de novo. E aí teve um outro touch point, assim, da minha vida e da vida do Cher. Que, de novo, a gente divulgou, vendeu rápido. E aí, no dia do evento, parou um ônibus do lado da SPM. Cara, começou a descer um monte de gente do ônibus. Aí veio um cara e falou, tudo bem, senhor que é o organizador do evento? Só. Aí a gente veio da PUC do Paraná de ônibus para participar do teu evento. Teve um aluno que viu a divulgação, achou legal, me mostrou. A gente mostrou pra PUC se eles pagavam o ônibus e a gente veio de ônibus do Paraná pra cá. Daí eu falei, como assim, cara? E ele, o pessoal tá animado e tal. Porque naquela época a gente não tinha um controle. Se inscrevia e tal. Não tinha sistemas como tem hoje, né? Cara, aí aconteceu o evento e no final do dia o cara veio de novo. Falou, cara, os alunos amaram. Vamos fazer lá no Paraná? Daí eu, como assim fazer no Paraná, cara? E aí, porque eu nunca imaginei, lembra lá da minha origem, né, Sim, claro. E aí, ali eu comecei a aprender uma coisa que eu falo muito para empreendedores hoje, que é, quando a gente nasce num lugar humilde, a gente é treinado para sobreviver. Uhum. O empreendedor, ele precisa estar treinado para sonhar. E isso tem uma grande diferença, cara. Eu concordo. Porque quando tu é treinado para sobreviver, tudo que vem tá bom. Uhum. Né? Então, tipo, tu ganhei isso aqui, tá ótimo. Porque a tua lógica é de sobrevivência. Precisa ter dinheiro para comer, precisa ter dinheiro para vestir. Quando tu pensa, tu verte essa lógica para sonhar, cara, por que não fazer um evento no Paraná? Por que não fazer um evento em São Paulo? Né? Tu começa a romper os limites que tu foi treinado, né? Tipo assim, o que é muito dinheiro, o que é pouco dinheiro, né? E isso é um novo modelo mental, assim, vamos dizer, né? Que tu vai, tu mesmo treinando e que tu começa a alcançar muitas coisas, né, cara? E aí, só para fechar essa parte, a gente fez o evento no Paraná em abril de 2024. E aí, de 24 a 29, a gente fez 95 eventos em todas as regiões do Brasil. De 24 a 29? Não, de 24 a 2019. Tá, que falou 24. Desculpa. De 14 a... De 14 a 19, a gente fez em todas as regiões do Brasil, Porto Alegre a Manaus, 95 eventos, levamos mais de 50 mil pessoas nos eventos nesse período, né, pré-pandemia. Então, esse é o início da história. Cara, aí a partir daí nasce a Cher. Desde o segundo evento. O primeiro se chamava Papo de Marqueteiros, aí a gente achou o nome meio ruim, e aí a gente mudou a partir do segundo. Cara, tu sabe que é o seguinte, isso tem tudo a ver com uma frase que é assim, tem um livro de cabeceira e tem a frase de cabeceira. Eu tenho uma frase de cabeceira a vida inteira, cara, que é de um filósofo francês, que ele diz o seguinte, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Cara, às vezes quando a gente sabe que algo é impossível, ou que nos vendem que é impossível, a gente não tenta, cara. Por isso que o grande filósofo Paulo Santana dizia que só os ignorantes são felizes. Sim. Porque, cara, às vezes, cara, a gente começa a dizer assim, não, cara, aquilo lá não dá. Sabe? Aquilo lá não tem como. Sim. Então eu vejo, a gente tem muita coisa parecida assim nas nossas vidas e tal. E eu vejo que tem muita coisa que eu fiz que hoje eu não faria. Sabe? Porque, tipo assim, talvez eu tenha mais compreensão daquilo. Eu penso com a cabeça de hoje, eu ia dizer assim, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. Sim. Quer ver uma frase que se fala muito assim?
Cara, se aquilo lá fosse tão bom, alguém já tinha feito. Se desse pra fazer, alguém já tinha feito. Sim. E eu fiz coisa na minha vida, como tu fez na tua e tu fez na tua, que, cara, a gente só conseguiu fazer porque a gente não sabia que era impossível. Então, cara, a gente foi lá e tal. Sem crenças limitantes. Exatamente. Quase por uma ignorância. Isso aí. Tu entendeu, cara? Quase que por uma ignorância. Tipo, cara, tu foi sentar com o professor Ligianaro lá E, cara, essa família, ela passa pela minha vida também, porque eu só fui fazer graduação por causa dos pais do Ligianaro. Que legal. Só por causa disso eu fui fazer graduação, né? E até pouco tempo antes do falecimento do Gali, eu ia de tempos em tempos lá no Científico, lá em São Leopoldo, onde tem escola, né? Eu ia lá tomar café com ele, cara. Que legal. Né? Por causa disso, porque às vezes, cara, a nossa vida ela é paralisada pelo impossível. Cara, e o impossível não existe. Né? O Charlie Brown já dizia, o impossível é só questão de opinião. Tu sabe, cara, eu tenho uma filha de 10 anos. E ontem ela tava na cama assim com a Silene e tal, e aí eu tava escovando meu dente e tal, e ela veio e disse, pai, a mãe quer mudar minha opinião, a mãe disse que eu não vou ser uma... Oi? Uma designer de moda mundial e tal, ela quer que eu fale não sei o quê. Eu falo, diz pra tua mãe, fica quieta, tu vai ser a melhor designer mundial, não sei o quê. Daí eu fui assim, a Silene disse, não mente pra guria, eu falei, tu é que fica quieta e fica falando bobagem que ela não vai ser. Ela vai ser sim. Não, e outra coisa, né, família? Tu não tem como tu saber. Não tem, cara. É imprevisível. Não tem, é muito imprevisível. E às vezes a pessoa que fala que não dá, ela tá olhando pelo contexto dela. Isso, cara. Não isso. por outro contexto. E a maioria das vezes é justamente por amar demais, né? É isso, a Silene queria proteger ela. Não quer que a pessoa se frustre. Sim, a Silene queria proteger ela, sabe? E eu falei, não. Ela falou, pai, mas eu não quero ser uma das mais, eu quero ser a maior do mundo. Eu falei, então tu vai ser a maior do mundo. E aí esse cara que tá aqui, quando ele tinha 10 anos, um dia ele perguntou pra mim assim, ô pai, alguém que nasceu no Rio Grande do Sul pode ser indicado ao Oscar? Ser indicado ao Oscar? Eu falei, não, alguém que nasceu no Rio Grande do Sul pode ganhar o Oscar. Eu sabia o que ele tava falando dele. Sim. Entendeu? E é isso, cara. Então, hoje, eu fiz um curso da Cher e eu fui com um amigo meu que, na época, esse meu amigo já tinha 60 e poucos anos, e ele me ligou e falou assim, cara, olha só, eu tenho um curso aqui que eu tô me inscrevendo, ninguém quer ir comigo, cara. E só que esse cara chama Ricardo Wagner, esse cara é um gênio. E eu fui mais pra ficar com ele, cara. Porque era 2 dias de curso, eu falei, cara, eu vou passar. E era na Arena do Grêmio. Era na Arena do Grêmio, cara. E aí, eu falei assim, cara, nem sei que curso é esse. Vou aproveitar a companhia do Ricardo Wagner. Vou passar o dia com ele, cara. Vou passar o dia ouvindo, cara. Depois nós fomos almoçar ali não chamava Terceiro Distrito ainda. Quarto Distrito. Fui diminuir, fui numa galeteria, que a gente foi almoçar junto. E, cara, eu saí de lá enlouquecido, cara. Enlouquecido, porque eu comecei a ouvir falar de IA, velho. Isso, nem lembro que ano foi isso. Faz tempo. Faz tempo. Mais de 10 anos. Faz mais de 10 anos, né? Agora, pra tu ver, né, como isso muda a vida da gente, né? Eu me lembro que quando o que fez eu entrar pro mundo do YouTube foi também, eu trabalhava com eventos, já tinha uma carreira construída, né? Grandes eventos no Rio Grande do Sul inteiro, Paraná e tal, estava muito bem estabelecido, casa noturna, a Farms bombava na época, era a maior casa noturna de Porto Alegre e tal. E aí, minha ex-companheira, que continua sendo minha sócia hoje, a Giovana, foi participar de um evento no Rio, chamado Rio Content, voltou de lá e falou, tu tem que ir nesse evento ano que vem comigo. E eu, mas não é a minha praia, entendeu? Eu sou do evento, é conteúdo, não, tem que ir, não sei o que e tal, tá. Fui quase nessa tua, tipo, vou aproveitar pra ficar 3 dias com a Gi no Rio. Claro. Entendeu? Era isso, tá? Então eu vou lá. Cara, na primeira manhã, quando acabou o evento, eu liguei pro Paulo Satti, que era meu sócio na época, e falei, Paulo, pelo amor de Deus, cara, eu assisti uma palestra com o VP agora o VP mundial da Coca-Cola de marketing. Eu assisti uma palestra com o diretor de marketing Brasil da Samsung. Nós precisamos mudar urgentemente a forma que a gente vende patrocínio, nós precisamos começar a construir, o mundo está mudando, é outra coisa. Cara, o que me trouxe para dentro do YouTube, para a área de conteúdo, foi isso. Sim. Ali eu resolvi que eu ia sair da noite. Cara, e foi uma manhã.
né? Amanhã Então, mudou assim, a vida. A gente não tem ideia da força que tem um evento desses, E né, tu cara? amplia, né, cara, a tua Exato. visão. O ano passado também, uma outra história maravilhosa, assim, a gente tem um cliente hoje que é o Kawaii, né, que é o concorrente Sim. do TikTok. E o meu cliente Brasil aqui do Kawaii, ele me ligou, falou, cara, vocês já foram pra Cannes? Daí eu, não, mas eu quero ir. Daí ele falou, tá, a gente quer fazer um evento em Cannes, vocês podem fazer o evento pra nós? Aqueles 3 segundos de silêncio, Sim. que é exatamente o que eu tava falando antes. Eu não sabia como era Cannes. Uhum. E tudo que eu vou contar pra vocês agora só aconteceu porque eu não sabia como era Cannes. Aí ele falou, cara, a gente... Na verdade, eu quero participar de alguns eventos, porque eu sei que acontece vários eventos lá, eu sei que tu é um cara bem conectado e tal, tu pode nos ajudar a entrar em algumas coisas. E eu falei, cara, eu te ligo à tarde, deixa eu pensar nisso. Aí eu pensei, cara, o Kawaii, ele é conhecido na China e no Brasil. Nos outros lugares não é conhecido. Daí eu falei isso pra ele, eu falei, cara, então, daí tá, onde tu quer chegar? Daí eu falei, cara, se eu te colocar numa festa do Netflix, por exemplo, ninguém vai te dar bola, cara. Sim. Porque lá em Cannes só vai estar os CMOs globais das maiores marcas. Tu vai chegar lá, vai se apresentar, sou o Kawaii, o cara, legal, o que é Kawaii, né? E na Europa, pouca gente sabe o que é Kawaii. Sim. Daí ele falou, tá, mas o que tu acha que tem que fazer? Não, acho que vocês têm que fazer um evento. Daí ele, tá, mas vocês fariam um evento pra nós? Eu, claro. Tem que ter dinheiro, né? Porque Cannes tudo é caro. Tudo é pesado. Mas eu falando sem saber quanto é. Sim. Aí ele, tá, não, vou ver aqui com a minha CMO da China, falou com ela, me disse quanto era o valor, que era um valor bom, mas depois eu descobri que não era. Que não era tão bom assim. Cara, eu fiz um orçamento, eles queriam se relacionar com CMOs para os caras comprarem mídia no Kawaii, né? E aí o primeiro orçamento que eu pedi lá para fazer um almoço para 25 pessoas. Já foi a tua verba. Entrada, prato principal e a sobremesa. Primeiro orçamento que veio para 25 pessoas, 2,5 milhões de reais. Meu Deus, cara. E aí será que o cara mandou errado, né? Aí eu liguei pro francês lá, que é bem diferente. Eu não quero comida para um ano inteiro. Aí eu falei, cara, é para 25. Ele disse, não, é isso aí mesmo. E inclusive preciso que me responda até amanhã, porque tem mais gente querendo. E aí eu tive um choque de realidade da inocência de quem não sabia como era, né? E aí daí liguei pro cliente e falei, cara, a gente vai ter que comprar uma barraquinha, pipoca e ficar na rua lá distribuindo para as pessoas, porque essa verba que tu tem não vai dar. Daí, e agora? Eu disse, não, mas eu sempre dei um jeito, né? Eu lembrei do Rafael lá da Coab, né? Sim. Que antes botava o preguinho no chinelo para continuar tendo chinelo. Agora é um desafio também, né? Muito maior, mas dentro da mesma lógica. Daí eu falei... O chinelo cresceu, o prego precisa ser um pouquinho mais bem maior. Aí eu liguei, eu falei pro cliente, cara, vamos inverter. A gente não tem que trabalhar na escassez, a gente tem que trabalhar na abundância. Mesmo não tendo dinheiro, vamos só pensar diferente. Qual é o teu sonho para fazer em Cannes? O que seria a coisa mais legal que tu poderia fazer em Cannes? Aí ele, cara, mas... E aí, tu tem que tirar essa crença do dinheiro, deixa ela aqui, depois a gente volta pra ela. Vamos só pensar. Ele, cara, meu sonho é fazer um barco lá em Cannes, né? Que os barcos ficam ancorados lá, mas isso aí não continua, só fala. Mas por quê? Aí ele foi falando. Eu disse, tá bom, me dá uns dias aí. Cara, eu fui no Google como alugar um barco em Cannes. Porque quando tu não sabe, né? Tu vai lá e pesquisa. Aí achei 3 empresas, liguei, 2 não me deram bola, a outra o cara já me deu um pouquinho de bola. Ele falou, cara, o Cannes era daqui um mês, era 30 dias pro evento. Sim. Ele falou, tu tá me ligando agora para alugar um barco agora, para esse ano? Daí daí ele, como assim? Ele falou, cara, eu acho que 12 anos que eu trabalho com isso, ninguém nunca fez isso. Me ligar 30 dias antes para alugar um barco. Os barcos estão alugados nos próximos 2 anos já. Não tem vaga, só para 2028. E aí é aquilo que tu estava falando antes. Não sabia como é que era. Sim, daí, só por isso que tu tentou. Tu não nem tentado. Eu nem teria tentado, isso. Né? E aí ele falou, cara, mas... Eu falei para ele, cara, mas vamos fazer o seguinte. Se tá tudo alugado, alguém alugou, né? Me dá a lista de quem alugou. Daí ele... não sei se eu posso fazer isso. Daí a gente tem o nosso jeitinho brasileiro, né, cara? Eu falei, cara, esse é o projeto da minha vida, cara. Eu preciso dar um jeito de resolver. Talvez eu conheça alguém que é dono de barco, alguma empresa, e de alguma forma eu consiga. Daí, tá bom, me mandou a lista. Comecei a ver as empresas, nunca vou falar, não sei quem é, não tenho contato. Accenture, o Eco Moliterno, ele é investidor do Shell. E aí eu liguei para ele e falei,
tudo bem? Tá, vai pra Cannes esse ano? Vou. O Eco vai há 20 anos pra Cannes já, né? E aí eu falei, cara, aí expliquei pra ele e tal, e eu vi que a Accenture tem um barco. Como faz pra gente usar o barco lá pra fazer um evento do Kauai? E aí ele falou, cara, como assim? Que aí, de novo, né? Tô reforçando o teu ponto, né? Ele falou, cara, eu gosto muito de ti, ele falou. Porque tu me pede umas coisas que ninguém pediu. Ninguém vai ter essa cara de pau. Falou, cara, isso é uma insanidade o que tu tá me pedindo, porque eu nem sei quem eu tenho que falar pro barco, mas eu vou tentar te ajudar, assim, isso é o que eu posso te falar. Eu devo ter um e-mail aqui de alguém lá da Europa, lá de Cannes, que minhas colegas, eu vou atrás, me liga amanhã. Aí liguei pra ele no outro dia, ele falou, tem uma boa e uma má notícia. A má notícia é que realmente o barco, impossível, cara, porque assim, os caras já usam com presidentes de empresas e tal, levam pra almoços, mas tem um hotel na frente de Cannes, não sei se vocês já foram, na frente do Palais. Que é o Hotel Majestic, que é o Hotel 5 estrelas, que é onde ficam os artistas. E é o hotel mais badalado de Cannes, do outro lado da rua. Ele falou, cara, eu descobri, ele falou, nem eu sabia, que a gente tem uma sala de eventos dentro do Majestic. Caraca, velho! E eu já reservei pra ti, quinta das 9 ao meio-dia, pra te fazer um café da manhã. Meu Deus. No hotel! O hotel mais top de Cannes, cara. Daí eu falei, tá, mas quanto é? Calma aí. Daí ele falou, não, é de graça. Sim, a sala já era deles. Já era deles. Eles iam ceder pra vocês. Eu buquei ali, claro, você vai ter que pagar o copo, outras coisas, mas assim, não, essa sala é tão exclusiva que não tem como alugar ela. Sim. Se tu disser que eu quero alugar, não tem como alugar. Sim. Ela é da Accenture e eles usam na semana de Cannes. Daí eu falei, tá bom, cara. Aí eu liguei pro meu cliente, imagina eu ligando pro meu cliente do Kauai, com o peito aqui estufadíssimo, né? Falei, não. Sabe o Hotel Majestic lá em Cannes? Nosso evento vai ser lá. Ele, não, como assim? Eu te falei, aquela verba que a gente tem, ele achou que eu queria mais dinheiro, né? Daí eu falei, não, é dentro da verba que a gente tem. Eu, como tu conseguiu isso, cara? Daí eu contei pra ele e tal, não sei o que. Dele, cara, que maluquice. Não sabia como é que era, né, cara? E aí quando eu cheguei lá, cara, pra gente fazer o evento, eu vi que eu tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. Porque Cannes, cara, é o topo do topo do mundo, né? Tipo assim, a Riviera Francesa na alta temporada. Um prato de massa é 40 euros em Cannes, ali, né, na cidade. E Cannes tem o Palais, que é onde acontece a premiação, ali que tem todas as agências do mundo inteiro, né, que estão recebendo os leões. E fora do Palais, que é quem não tem a credencial, né, tem 10 quadras de ativações de marca na beira da praia. Então tem o Meta Beach, o Amazon Beach, né? São estandes, né? Na beira da praia. E na frente o Hotel Majestic e depois outros hotéis, assim. E eu falei, meu Deus... Aí eu comecei a ficar com medo. Porque eu pensei, cara... O que eu fiz? Meu Deus do céu, cara, olha isso aqui, né? Tipo assim... Uma empresa de Porto Alegre, né, cara, que tá fazendo um negócio no Hotel... não é nem pra ir em Porto Alegre, é o Rafa de Gravataí, cara. E aí começou, né, vir todas essas coisas, assim, que é aquela famosa síndrome do impostor, né, que a gente não pode deixar que nos atinja. Mas ali foi muito forte, né, cara, porque imagina, os caras falando francês, outros falando inglês, eu com o meu inglês mais ou menos, a Cíntia que tava lá comigo, ela falava bem inglês, isso foi bom. E o meu cliente chegou lá, a minha cliente, que era a CMO lá da China, ela era chinesa, cara. E aí eu explicando pra ela como que ia ser e tal, porque o nosso objetivo era levar CMOs, né? Sim. E a sala era para 50, 60 pessoas, e daí a gente fez uma guerrilha, né? Fez um site lá, kauaiencannes.com, eu comecei a mandar nos grupos. Eu chamava todo mundo que eu conhecia, que eu achava que ia pra Cannes, falei com o Fábio, falei, vai pra Cannes esse ano, cara, eu vou fazer um evento, eu preciso que tu vá nesse evento. Eu preciso que tu convide quem tu conhece, que vai estar lá. E a gente criou o site, as pessoas se cadastravam, e aí a gente pré-selecionava quem a gente queria que fosse no evento. 380 pessoas se cadastraram no evento. Cara, que legal, mano. Cara, a cliente tava, como assim? Com aquela verba pequenininha que a gente tinha lá, que era dinheiro para pagar nossa passagem, o hotel. A gente ficou num Airbnb que era 50 minutos lá de Cannes, porque era o mais barato. É o que dá. Cara, é caro num outro nível, assim. Sim. Diária... caro de verdade. É caro de grande. Uma diária, só para ter um parâmetro, uma diária no Majestic é 18 mil euros. Meu Deus. Uma diária. E eles só alugam no mínimo 4.
Só para ter um parâmetro do que eu tô falando de caro, assim. Sim, é caro de verdade. De verdade. Eu acho caro o Copacabana Palace. Não. Cara, a gente viu o Airbnb ali perto do Palais, 5 dias um Airbnb, um apartamento normal, assim, 30 mil reais. Tá, esse tu gastou quanto? Lá, 50 minutos. 18 mil reais. 18 mil reais. Para 4 dias, 2 quartos. Assim, um apartamentinho simples. Sim. Assim, né? E aí, enfim, aí fizemos todo esse trabalho, cara, e aí botando energia, né? Não, tem que levar os CMOs, né? Que era o que a gente queria levar e tal. Fechamos a lista final com 120 CMOs. Nossa meta era 50. E a cliente, cara, lá... esses caras são psicopatas, né, cara? Mexi, nossa, esses caras fizeram com o dinheiro que eu dei, né? Sim. E aí eu aprendi várias coisas com ela também. O chinês é muito mais prático que nós. Ela falou depois no final, preciso te dar um feedback. Pô, foi maravilhoso e tal, não sei o quê. Mas vocês gostam muito de contar a história, né? Aquela hora, por exemplo, eu perguntei se tinha passador. Eu só queria saber sim ou não. Sim. Aí tu falou, não, o cara vai trazer porque o cara se atrasou, porque não sei o que, rarará. Ela falou, vocês latinos são muito contador de história. Ela falou, vocês são prolixo, né? Vocês ficam falando, eu só queria saber sim ou não. E ela falou, é só um exemplo de uma coisa que talvez na próxima tu pode treinar a tua equipe, tu mesmo. Eu só quero saber. E ela falou, e eu percebi que vocês ficam preocupados se eu tô feliz ou triste. Eu falei por exemplo, tu me perguntou várias vezes se eu tava gostando, né? Porque a gente é assim, né? Sim. A gente fica preocupado se a pessoa tá gostando. Ela falou, é menos importante se eu tô gostando, porque o evento não é para mim. O evento é para qual a gente tem os objetivos ali. A gente tava traçando os objetivos, não importa se eu tô triste, se estou feliz. E aí, cara, é outra lógica, né? É negócio, outra pensar, outra cultura e tal. E aí, um dia antes... A gente foi fazer lá a visita técnica no espaço da Accenture. E aí ela falou, Rafael, eu vi que tem 120 pessoas na lista, mas só cabe 60. Como que a gente vai fazer? Daí eu falei, não, é que as pessoas confirmam e algumas não vão. Tem uma quebra de 50%. Ela, tá, mas não tem como a gente ligar para as pessoas e perguntar se realmente elas vão? Daí eu disse, não, mas a gente fez isso. Tá, mas e elas confirmaram? Confirmaram. Eu disse, bom, então elas vêm. Eu disse, não, aqui o brasileiro é um pouco diferente. Eu disse pra ela, à noite vai ter festa. Os caras vão na festa, no outro dia de manhã talvez eles acordem meio estragados, assim, né? Sim. E aí não queiram vir no café da manhã. E ela achou estranho, cara. Ela falou, não, mas lá se o cara fala que vai, ele vai. Sim. De novo, cultura. Cultura, ele pode estar doente, mas ele vai. Eu disse, não, mas o brasileiro não vai. Daí, beleza, tudo combinado. Cara, meia-noite do dia anterior, ela mandou um WhatsApp e falou, Rafael, mas e se forem 70 pessoas e tem 60 cadeiras, os outros 10 vão ficar em pé? Eu falei para ela, é normal, às vezes a pessoa chega 10 minutos depois, ela vai pegar um café, até porque é um café da manhã, né? Sim. Só vai para tomar café, daí ela fica sentada em pé no fundo, alguém levanta, vai no banheiro, a pessoa senta, é normal. Daí ela, tá bom. Mas tem mais de 60 xícaras? Daí eu, essa mulher, cara, eles são viciados em checklist, né? Mas aí eu fiquei pensando, por que ela tá perguntando isso? Sim, porque tudo bem a pessoa ficar em pé e sentar, mas xícaras não vão compartilhar, né? Sim. Daí eu falei, tem 1000 xícaras. Porque eu entendi como ela funcionava, né? Se eu falasse que tinha 70, ela falar, e se vier 80? Sim. Eu falei um número que ela nunca mais ia falar do assunto. Sim. Daí ela, ok, boa noite. Né? Na praticidade que eles têm. Aí no outro dia de manhã eu cheguei lá, tava meu cliente brasileiro e ela. Daí ela falou, o Rafael falou que tem 1000 xícaras. E aí o meu cliente brasileiro me olhou assim pra cara. E aí ela saiu, daí ele, tem 1000 xícaras? Eu falei, sei lá quantas xícaras tem, cara. Olha o tamanho desse hotel, aqui é o maior hotel da França, sei lá. Se eles não tiverem 1000 xícaras, ninguém tem. Pelo amor de Deus, fecha o hotel, então, né? E aí, cara, aconteceu, foram 74 pessoas. Sério? Foi a maior ativação do Kauai global do ano, o ano passado, né? De uma coisa que a gente não tinha o dinheiro necessário, não sabia como funcionava, mas a gente começou a pedir o que a gente queria, né? Que era aquilo que eu falei pro cliente, vamos sonhar aqui primeiro. Depois a gente vê se dá ou não dá para viabilizar. Cara, eu quero pegar um gancho aí. Mas essa história é maravilhosa. Não, maravilhosa. Eu quero falar do nosso Empreender 40+, cara. E quero pegar um gancho em relação a isso, né? A experiência, né? Primeiro, nós concordamos aqui, ficou muito claro, de que essa frase é perfeita, né? Sem saber que era impossível, ele foi lá e fez,
Porque era impossível tu ter feito isso, e se tu soubesse, tu nem teria começado. Tu ia dizer, cara, olha, é impossível, Kanye. O Eco, inclusive, me disse, quantas pessoas tu quer levar pro evento? Eu, 60. Ele falou, cara, eu nunca vi evento com 60 pessoas. Os eventos têm 25. É muita coisa ao mesmo tempo, né, cara? Mas é porque 500 atividades ao mesmo tempo. É porque tu nunca tinha ido, cara. Tu não sabia que era impossível. Não, e no horário do café da manhã tava tendo palestra do David Droga, Bah. que é o grande criativo do mundo, assim. Não. E aí eu olhei e falei, não, cara, mas tem público pra ele, tem pra nós também. E aí, cara, vem um lance também agora da idade, do 40 a mais, da experiência. Que tu falou o seguinte, cara, tem um lance, tu falou do jeito, da experiência, de inventar coisa que normalmente, talvez com 20 anos, tu não teria nem corrida. Não. Tu entendeu, cara? Pra dizer, cara, vou ligar pra um cara. Primeiro, tu não teria o contato de alguém. Isso. Pra ligar, pra pegar uma lista, porque tu ia pegar aquela lista com 20 anos e dizer, cara, não conheço ninguém, fecha a lista. Mas depois, pô, conheço esse cara, liga pro cara, abre o coração com o cara, não tem medo de ser feliz. Seja verdadeiro, assim, né? Entendeu? Seja verdadeiro, que é o lance dessa experiência, né, cara? E aí agora eu quero aproveitar pra fazer uma propaganda do meu livro aqui, que vou te dar agora aqui, que é Fabinho Vargas, Empreender 40 a mais quando a bagagem vira vantagem, em todas as boas e más casas do ramo. Aponta a câmera pro QR Code que tá aqui, pode adquirir o livro e também fazer perguntas aí e sugestões e falar sobre o nosso Empreender 40 a mais, o Summit Empreender 40 a mais, 13 de maio, a nova edição no Teatro do Bourbon Country, aqui em Porto Alegre. E também falar do nosso outro parceiro. O governo do Rio Grande do Sul acredita que unir inovação, conhecimento e empreendedorismo transformam o nosso futuro. Por isso, a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, a SICT, atua para fortalecer o ecossistema empreendedor gaúcho, conectando ideias, pessoas e empresas. Com programas como o Startup Lab, o Estado promove a aproximação entre startups e grandes empresas, incentivando a inovação aberta, a geração de novos negócios e o desenvolvimento de soluções tecnológicas para os desafios do presente e do futuro. O Startup Lab está presente nos 8 ecossistemas regionais de inovação, impulsionando o crescimento econômico, a criação de empregos e a transformação de boas ideias em grandes oportunidades. Porque quando a inovação acontece, o Rio Grande cresce junto com as pessoas e os negócios. Empreender é o futuro e o futuro nos une, governo do Rio Grande do Sul. Bem, a gente falou aqui do governo do estado do Rio Grande do Sul, está aqui, nosso parceiraço aqui no podcast Empreender 40 a mais. Esse livro é do Rafa, depois eu só autografo. O Rafa que deu um show no Summit de 25. Cara, tua palestra foi assim, algo que... O pessoal gostou. Nossa, tô mentindo, meu sócio? Não, é verdade. Foi impressionante, assim, impressionante mesmo. E aí eu quero aproveitar isso, porque tipo, não tem assim, ó. A gente podia passar horas falando sobre a tua vida, mas, cara, não tem como não te perguntar sobre o que eu acredito que hoje seja uma das maiores referências, se não a maior referência no Brasil, que é em termos de inovação, né? E a gente conseguir entender um pouquinho, assim, como é que funciona, o que tu imagina, assim, dessa inovação ligado ao tema principal nosso, que é o seguinte, as pessoas, elas estão envelhecendo, cada vez envelhecendo com mais qualidade de vida, né? E a faixa etária, né? O tempo de vida das pessoas está aumentando. Uhum. Como é que tu entende esse cenário versus a questão da inteligência artificial ou das inovações que estão surgindo? Quais são os conselhos aí que tu tem para esse pessoal? Cara, primeiro, obrigado pelo convite no evento. Foi um prazer estar lá com você. Pô, foi nosso, cara. E muita gente veio falar comigo. Inclusive, o último curso que eu fiz, teve um cara que foi fazer o curso. Ele falou, cara, te assisti lá no... Então, gerou um lead qualificado. Pô, que legal. que legal. Mas, cara, eu começaria falando que eu acho que essa é a melhor época, a época mais barata para começar a empreender. Uhum. Esse é um bom corte. Né? Muito bom. Bom corte, mas... Porque nunca foi tão barato começar. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, e eu não estou falando só do mercado de tecnologia, né? Hoje eu falo muito com donos de empresas, CEOs, empreendedores e tal, e muitos deles, ontem, vou dar um exemplo de ontem, um amigo me chamou no WhatsApp e falou, cara, conhece alguém que faz site? Eu tenho uns 30 mil. Daí eu falei, cara, como assim 30 mil?
Não, eu tenho 30 mil. Eu falei, me manda o Media Kit da tua empresa. Ele mandou. Daí eu falei, tá, agora me conta um pouquinho. Enquanto ele me contava, eu fiz o site dele com IA. E aí eu falei pra ele, peraí, deixa eu te mandar um link aqui. Ele clicou e ele falou, como tu fez isso? Daí eu liguei pra ele, expliquei, cara, tem uma ferramenta de IA, não sei o que. Ele falou, cara, eu tô chocado. Eu quase derrubei o café aqui quando tu me mandou. Como é que tu criou um negócio enquanto a gente tava falando? Tu já tinha criado isso antes, né? Daí eu falei, não. Cara. Eu gastei $1 para fazer esse site. Talvez um pouco menos. Eu tô arredondando para $1, eu falei para ele, né? Daí ele falou, como assim, cara? Daí eu falei a resposta que eu tô tentando trazer aqui para vocês, né? Que hoje, várias barreiras de início foram quebradas, assim. Então, para te fazer um site é barato, para te fazer um aplicativo, para te fazer uma ferramenta de tecnologia, né, um software, enfim, é muito barato. E aí a gente vê isso no mercado de investimentos de startup, por exemplo. Aquele primeiro investimento que a startup pegava para criar um MVP não existe mais, porque não precisa, né? Hoje tu consegue testar, tu cria uma coisa de manhã, testa à tarde, vê se funcionou e no outro dia tu segue com aquilo ou não. A IA te proporciona fazer isso. Né? E é um pouco do que eu quis trazer até lá na palestra, né? Me deem mais tempo esse ano, né? Para falar um pouco mais, pô. Que é o letramento ali de IA, né? A maioria das pessoas usam o ChatGPT, Gemini, e eu digo que isso é 5% do uso de IA, né? Tem todos os outros 95%. Né? E existe uma grande diferença das tecnologias que já vieram para essa, que a velocidade nunca foi vista de coisas novas, né? Quando veio lá a época dos computadores, o Office, o Windows, a gente teve tempo, né, para fazer curso, fazia 6 meses para aprender o Word, o Excel. Então tu ficava um ano lá. A gente fazia curso de como mexer na internet, lembra? Sim. Como criar pasta, como salvar imagens e tal. A gente tinha 6 meses para fazer isso. Hoje a gente não tem mais esse tempo. Então, hoje, de fato, a velocidade se tornou um fator decisivo para os negócios, assim, né? Então, eu acho que nunca foi tão barato empreender, mas o nosso grande desafio da inovação, da tecnologia, é a gente conseguir acompanhar minimamente tudo que está acontecendo. Então, só para dar um exemplo para vocês, semana passada foi lançado o CloudBot, que é uma IA que, basicamente, tu instala no teu computador e tu pede coisas e ela faz o que tu quiser. Só pedindo pelo WhatsApp. Né? Então, tu fala para ela, eu quero ir para São Paulo semana que vem e eu quero voltar tal dia, aqui está meu cartão de crédito, vê a melhor passagem na melhor companhia e só me manda o comprovante. Ela faz isso. Foi lançado semana passada. No início dessa semana, anteontem, domingo, na verdade, um cara criou uma rede social só de agentes de IA. Onde as pessoas não... Tu pode entrar como pessoa, se chama Multibook. Tu entra lá e os agentes estão conversando entre eles. O teu agente está conversando com o teu agente, que está conversando com o meu agente. Que são esses agentes que foram criados no CloudBot. Os humanos são bem-vindos para observar, eles falam. E hoje de manhã eu tava olhando, cara, é uma maluquice aquilo lá. Porque o agente é uma IA, entendeu? O cara entrou lá e falou, o meu dono é o Fabinho, não sei o quê. Todo dia ele me pede pra não sei o quê. Não foi uma pessoa que digitou aquilo, foi a IA. E aí veio o teu agente e fala, o cara que me criou aqui também, ontem ele me pediu tal coisa. E tu consegue observar eles conversando. Eles em 2 dias criaram uma religião entre eles. E aí, cara, tu olha pra isso... É uma sociedade. É talvez uma nova era da internet. Que a gente... Claro, isso tá muito no início, mas o que eu vou falar agora, mas é o que a gente começou a observar, que antes a gente simplesmente usava a internet. Depois veio o algoritmo que nos começou a ajudar a usar melhor a internet, começando a nos entregar o que a gente teria interesse. Agora a gente não precisa mais usar. Isso que eu falei de ver a passagem para mim, antes eu tinha que fazer, agora é o agente que faz. Então, aquilo que a gente via nos filmes de tu estar dirigindo e falar, manda um lembrete pro Fabinho, porque a gente tem uma reunião e manda um endereço, não sei o quê, a IA vai pegar esse áudio e vai fazer todo o processo. Ela vai entrar na tua agenda, ela vai entrar no teu WhatsApp, ela vai mandar e tudo mais. Então, tudo isso, pouquíssima gente sabe que existe, mas isso já está acontecendo. E quando eu dou aula para empresários, né, que é hoje o meu público principal, assim, eu falo para eles que muita gente
calcula o custo de inovar, mas pouca gente calcula o custo de não fazer nada. Uhum. E hoje tu precisa calcular o custo de não fazer nada. Porque tu tá competindo com pessoas que já sabem essas coisas. Sim. E que fazem mais rápido, mais barato e ganham mais dinheiro com a IA. Né? Então, assim, isso é um letramento global de profissionais, não é para uma área específica. Né? Antes era pessoas de tecnologia, de marketing que precisavam aprender. Todo mundo precisa aprender isso hoje. Sim. Né? Porque hoje tem inúmeras ferramentas que vão te ajudar a fazer. Porque a única coisa que não aumentou é o tempo no dia, né? A gente segue tendo 24 horas, mas todo o resto aumentou, né? Às vezes eu fico olhando o tempo que eu usei o WhatsApp no dia e falava, cara, o que eu fazia com esse tempo antes do WhatsApp, né? Então, acho que olhando para o cenário, assim, indo para um resumo, assim, nunca foi tão barato inovar, nunca foi tão barato começar, nunca foi tão barato testar coisas, criar um protótipo, testar e ver se as pessoas... Na área de tecnologia, a gente fala do Product Market Fit, né? Que é quando tu cria uma startup, tu lança para o mercado e tu vê se as pessoas estão comprando, estão indicando e tal. Tu consegue testar isso em horas agora. Muito rápido, muito barato. Né? Então, acho que esse é o momento que a gente está vivendo agora. E esses modelos de IA, eles se atualizam a cada 2 meses, cara. Então, assim, o modelo que a gente está usando hoje... Daqui 2 meses ele foi treinado há 1 ano atrás. Imagina o que está sendo treinado agora. Eles vão lançar provavelmente esse mês a nova versão do ChatGPT. Então, a gente está vivendo uma época que não foi prevista também, né? Sim. Lá em 2020, na época da pandemia, ninguém imaginou que a gente ia estar com esse formato de IA, né? Cara, eu falo o seguinte, ó, que há muito tempo eu digo isso, que de tempos em tempos a bola volta no meio do campo e começa tudo de novo. Sim. Né? Cíclico. É cíclico. Então, assim, ó, cara, 2 empresas, uma tá aqui e outra tá aqui. Chega uma hora do jogo que as duas vêm pro mesmo e começa o jogo de novo. Cara, essa aqui normalmente tem mais expertise, mais tecnologia, mas não sei o quê. E, cara, e daí ela sai na frente de novo. Só que esse tempo, nas últimas décadas, ele vem diminuindo. Esse ciclo ele vem diminuindo. E quando chega aqui de novo, cara, tu pode fazer isso aqui, ó, com uso de tecnologia, com experiência, com expertise. E aí vem o que eu bato na tecla, que é a minha tese aí até do meu mestrado, que é o seguinte, cara, a experiência nunca foi tão importante, cara, quanto agora, porque nós vivemos durante muitas décadas as eras das respostas. E hoje nós vivemos a era das perguntas. Quem souber perguntar melhor isso aí. Vai conseguir chegar mais rápido. Né? E eu acho que vem ao encontro disso que tu tá dizendo, né, cara? Sem dúvida, sim. Quer dizer, tu tem hoje... Nunca foi tão barato inovar, porque as ferramentas hoje são muito baratas, cara. Muito mais acessíveis. E muito mais acessíveis, né, cara? E muitas delas disponíveis em português, né? E eu falo para as pessoas assim, às vezes elas falam, eu vi essa IA aqui, não sei como usar. Eu pergunto pro ChatGPT como é que usa. É isso. Dá um print na tela, joga para ele, vai te ensinar como é que usa. E isso, se tu pegar só esse recorte que eu acabei de falar, isso muda a dinâmica até de curso, por exemplo. A minha empresa faz cursos de como mexer em tal coisa. Esse curso, daqui a pouco, não vai mais ser tão importante, porque como tu conversa com o ChatGPT e pede coisas para ele, ChatGPT ilustrativamente, aqui, né, o Gemini e outros e tal, tu pula algumas barreiras que antes tu precisava contratar pessoas, tu precisava estudar coisas específicas. Hoje tu tem ele ali como teu copiloto, né? Que ele vai te ensinando coisas, ele vai falando contigo. Hoje eu tenho um hábito, quando eu tô dirigindo, vim aqui, inclusive, vindo aqui, eu ligo o meu ChatGPT no carro e eu fico conversando com ele enquanto estou dirigindo. Eu falo, me fala como está a macroeconomia dos Estados Unidos, por exemplo. Sim. Me fala, tá assim, como isso pode afetar o Brasil? Eu fico conversando com ele. Sim. Isso é uma coisa que, se eu quisesse saber antes, eu ia ter que ler um artigo, um livro, eu tenho que fazer um curso. E tu tá dirigindo... Virou um hábito, cara. Né? Então, aprofundar, né, isso. Né? Então... Eu vou usar um exemplo bem prático do que eu tenho feito hoje com o Gemini. Por exemplo, antes eu pegava um episódio desse, eu assistia todo ele, mapeava os trechos que eu achava mais importante, né? Separava a minutagem, criava o descritivo e aí fazia. Então eu levava ali, 1 hora e meia para fazer tudo isso. Hoje eu pego o link do episódio, ele só tem que estar público,
Né? Então, tipo assim, eu deixo ele todo pronto, publico, só não boto a descrição, publico ele, pego o link, vou lá e cria para mim um descritivo do Rafael Martins, da entrevista do Rafael Martins com o Fernando Puma e com o Fabinho Vargas, para o Empreender 40+. Ele me entrega tudo, me entrega toda a minutagem, minuto por minuto, todos os assuntos que a gente tratou aqui. Eu escolho quais são os que eu acho que são mais relevantes, coloco, ele já me propõe os cortes, já me entrega pronto. Cara, tudo pronto. E assim, 30 segundos. Não é mais do que isso. Tá? Tipo, mas eu não consigo fazer isso no chat GTP. Se eu boto no chat não consegue ler o vídeo. Mas como o Gemini é do Google, ele vai lá e faz a leitura. Então, cara, é uma praticidade gigantesca isso. Gigantesca, porque de vez em quando eu preciso publicar 4 vídeos de canais diferentes no mesmo dia. Entendeu? Eu perderia uma tarde. Isso muda a lógica também, né? Sobre aquele trabalho, né? Uma coisa que eu falo que o iFood nos fez ficar impacientes, né? Sim. Tu vai escolher uma comida, 40 minutos. Mas, cara, antes que existia isso. Exato. Era 2 horas. Só o tempo que tu te deslocava pra ir, pra voltar, já tinha dado os 40 minutos. E aí tu vê que todo o mercado tá indo pra esse lado de conveniência, né? A Amazon entregar no mesmo dia. Sim. iFood entregar rápido, né? Tu bota ali no Gemini, se ele demorou 2 minutos, tu recarrega a página, porque eu acho que travou outra coisa, né? Exatamente, se ele demora, eu acho isso, deu algum pau aqui, vou lá e faço de novo. E aí isso cria esse consciente coletivo da velocidade. Cara, eu comprei uma mesa de som meio-dia, me entregaram às 3h30 da tarde. Isso aí. Na porta da minha casa. Cara, estourou, né? O nosso diretor... Parte 2. Mas tem a 2, a 3. O diretor começa a ficar nervoso, ele começa aqui. Ele começa aqui, ó. Vou fazer uma série aqui, Pô, o cliente não vai botar uma câmera só no diretor. Só no diretor. Nosso diretor é nervoso. Nervoso. O homem começa a ficar... Ele vai aprender, ele vai. Ele é 19 mais. Então. 20 mais. Rafa, sempre no final aqui a gente pede uma dica, cara. Ou de um filme, ou de um livro, ou de uma série, ou dos 3, ou de nenhum. Eu posso sugerir uma newsletter, então? Pode. 2. O professor Scott Galloway, que é hoje o papa de tudo isso que a gente está falando aqui, ele tem uma newsletter semanal. Só entrar lá no site dele, scottgalloway.com, tu cadastra teu e-mail e conheci ele ano passado num evento em Barcelona. E, cara, ele é meu ídolo, assim, da minha profissão, né? E aí fui ver a palestra dele, quando acabou, fui lá falar com ele e consegui conversar com ele. Falei uns 5 minutos com ele, tinha mais pessoas, assim, com livro pra ele autografar. E aí ele falou, você é do Brasil? Daí eu falei, sim. Ele falou, eu tenho uma casa em Floripa. Cara, como assim, cara? O cara tem uma casa em Governador Celso Ramos. Ele tem uma casa em Governador Celso Ramos. Então, ficou o Paul McCartney. O Scott Galloway e o Benedict Evans, que é um dos maiores investidores do Vale do Silício. Ele tem uma newsletter toda terça também. E eu gosto dos dois porque o Scott Galloway, ele é mais pessimista sobre tudo isso que a gente tá falando. Então é importante tu ouvir opiniões diferentes da tua, né? E ele fala, cara, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não sei o quê. Mas ele é o cara que prevê muitas coisas que vão acontecer no mercado e ele acerta quase 50% das coisas que ele prevê. Ele, por exemplo, que falou antes da Amazon comprar o Whole Foods, falou 6 meses antes, pelo que a Amazon tá fazendo, ela vai comprar o Whole Foods. Então ele é o cara que fala essas coisas. Ele foi o cara que falou sobre os podcasts, né? Sobre os podcasts, sobre o YouTube, né? E com uma lógica muito boa de negócio ali, então acho que é legal. E o Benedict Evans, ele traz novidades, assim, né, do que tá acontecendo, mas também com uma análise crítica, assim, né, como um colunista. Né? Então, deixo essas 2 dicas aí. Baitas dicas. O Scott Galloway e o Benedict Evans. Rafa, valeu, cara. Eu que agradeço. Obrigado pelo papo. Daria 3 programas. Nós encontramos dia 13 de maio, né? 3 de maio. 3 de maio. Muito obrigado. Bom Country. Obrigado. Parabéns pelo trabalho aí. Sei como é difícil fazer eventos. Tamo lá, tamo na luta. Valeu. Valeu pelo livro. Que isso. Valeu, Fernando.